Olá, gente, boa tarde. Comecei aqui 5 minutinhos antes, só para a gente já encontrar a nossa entrevistada de hoje. Já vou aproveitar para colocar aqui o tema, né? Boa tarde, todo mundo que está chegando aí. Olá, Lucineudo, Jonathan, Joãozinho. Opa, Débora, já te vi. Já vou apertar aí. Já vou te convidar. Só colocando o nosso tema de hoje da live, que é saúde mental durante e no pós-pandemia. Nunca consigo fixar esse tema. Só chamar a Débora aqui, gente. Então, gente, enquanto eu vou tentando conectar aqui com a nossa entrevistada de hoje, vou adiantando. Débora, não estou conseguindo te convidar aqui. Tu não aparece aqui na minha lista. Não consigo te conectar. Só um minutinho, gente. Então, enquanto a Débora vai entrando aqui e eu consigo me conectar com ela, o nosso tema de hoje é saúde mental durante e no pós-pandemia. Né? A gente sabe que nesses tempos de isolamento social, a nossa saúde mental, a gente tem que trabalhar ela constantemente, né? Para que a gente consiga passar por tudo isso, por esse distanciamento, principalmente para nós brasileiros, que somos muito afeitos aos sentimentos, né? Ao abraçar, ao tocar, ao beijo, ao encontro, né? Nós gostamos muito desses encontros, então por isso que a gente decidiu por essa temática hoje, e não só durante esse tempo de isolamento social. Algumas pesquisas revelam que o pós-pandemia também é algo que você precisa pensar para que que o isolamento não seja um gatilho de futuros problemas psicológicos, né? Futuras doenças mentais. Por isso que a gente trouxe esse tema com essa especialista no assunto, Débora Noal. Ela é psicóloga, sanitarista, pesquisadora da Fiocruz, já viajou aí por mais de 40 países, trabalhando com saúde mental em desastres, como furacões, tsunamis, terremotos, enfim. Então, ela é especialista na saúde mental em tempos difíceis, né? Em tempos de desastres, digamos assim. Vou ver se eu consigo convidá-la aqui novamente. Não estou conseguindo. Ela... Opa, opa. Boa tarde, Carlos Silva, Débora. Débora já entrou aí, mas não tá dando a opção de eu convidá-la aqui de fazer o convite, gente. Pronto, acho que agora vai dar certo. Aguardando aqui a nossa entrevistada de hoje, Débora Noal, que é psicóloga, sanitarista e pesquisadora da Fiocruz, né? A Fiocruz aí que vem se destacando bastante como uma instituição extremamente importante nesse momento de pandemia, né, aqui no Brasil, em pesquisa, enfim, em diversos assuntos. Olha, apareceu aqui para mim dizendo que estava dando certo e não deu certo. Débora, me dá um oi de novo aqui na conversa. Boa tarde aí para vocês que já estão entrando. Nosso tema de hoje é muito importante, gente, muito bacana. E a pessoa que vai conversar com a gente também. Só um minutinho, deixa eu ver se eu encontro ela aqui de novo.
Eu entrei 5 minutinhos antes só pra ver se a gente... Débora, eu tô te convidando, mas não tá dando certo. Tu não tá recebendo aí o convite? Não tá dando certo de jeito nenhum, minha gente. Acho que agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Tá dando, aguardando Débora. Obrigado a todo mundo aí que ficou aguardando, né? Agora estamos aguardando a Débora aceitar. Aqui, Débora já apareceu para mim que deu certo. Diz que tá aguardando. Opa, gente, deu certo, menina. Olha, tá difícil, viu? No computador não funcionou. Vamos ver se agora funciona. Deixa eu Ai, tu achar um tava tentando no lugar. computador. Eu acho que no computador realmente não dá Ah, certo. é? Tem que Tá, ser tá no bem. celular. Eu não sou lá muito Pulamos essa parte. tecnológica. Pronto. Primeiramente, Débora, eu vou fazer só uma pequena introdução aqui para que todo mundo entenda novamente. Eu consegui finalmente fixar o nosso comentário. O tema de hoje é saúde mental durante e no pós-pandemia. Eu queria só fazer uma introdução aqui, porque eu acho que é um conceito que nem todo mundo compreende, né? Que é o de quarentena. E aí eu fiz uma pesquisa sobre o nome. Minha mãe, inclusive, outro dia me perguntou, quarentena, por que quarentena, né? E nessa pesquisa eu encontrei que foi durante a peste negra que a cidade de Veneza adotou o conceito de quarentena, né? Já herdado do Antigo Testamento da Bíblia como tempo de isolamento para surtos de hanseníase na antiguidade. Hoje, com a pandemia do coronavírus, nossa geração se depara novamente com o conceito, agora como a principal forma de frear o ritmo acelerado de contaminação. A situação chacoalha, né, a vida de todo mundo e o isolamento social traz medo, incerteza, mudanças no ritmo das relações sociais. Esses e muitos outros fatores podem trazer transtornos como ansiedade, depressão. Então, como preservar nossa saúde mental nesses tempos críticos? E ainda, eu acho que é preciso a gente pensar um pouquinho mais à frente, né? Como cuidar para que ela, mesmo que quando tudo isso passar, quando acabar, enfim, não dispare gatilhos para doenças mentais mais severas. E para conversar sobre essa temática com a gente aqui, finalmente chegou aqui a Débora Noal. Ela é psicóloga sanitarista, pesquisadora da Fiocruz e ela é especialista em saúde mental em grandes desastres, digamos assim. Ela já viajou em mais de 40 países com instituições como o Médicos Sem Fronteiras, né? Justamente trabalhando nessa linha da saúde mental em desastres como tsunamis, terremotos, furacões, enfim. Primeiramente, queria agradecer a disponibilidade da Débora. Obrigada, Débora, por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vinda aqui à nossa live da TVC. Obrigada a você, Camila, pelo convite. E super obrigada aí. Estou feliz com essa participação, todo mundo aqui acompanhando. Obrigada, gente. Vamos lá. Vamos aproveitar aí esse final de tarde para poder tirar as dúvidas. Muito bacana. E aí, esse espaço, gente, todo mundo que está chegando aí ainda, é justamente um espaço onde a gente tem a oportunidade de conversar com especialistas e debater, inclusive aqui, você que está aí nos assistindo, que tem alguma dúvida sobre o assunto, é só ir mandando as perguntas que, à medida que for possível aqui, a gente vai tentando responder com a nossa entrevistada de hoje. Primeiro, Débora, eu queria que eu falei um breve mini currículo aqui da Débora, né? Mas na pesquisa que fiz aqui no Lattes dela, é um currículo aí para a gente ler o dia inteiro. Queria só que você se apresentasse aqui para o pessoal que está assistindo a nossa live. Quem é Débora Noal? Ah, é uma pergunta complexa, difícil, mas em termos de pandemia, acho que é um pouco mais simples. Então, eu trabalho há mais de uma década, né, única e exclusivamente com desastres e pandemias, ou desastres e epidemias de grandes proporções. Então, como o terremoto do Haiti, as guerras na Líbia, a guerra no Sudão do Sul, conflitos étnicos no Quirguistão, que mais? Os grandes deslizamentos de terra, como o deslizamento da Serrana, incêndios como o da Boate Kiss.
Então, nesses últimos 10 anos, esse é o meu trabalho, né? Eu faço intervenções, ou seja, eu atendo as pessoas que passam por grandes desastres no momento do desastre, ou nas primeiras 24 horas, ou numa linha de tempo que vai aí, né? O marco zero, que é logo que aconteceu o desastre, o início de uma epidemia, como a epidemia de ebola, por exemplo, na República Democrática do Congo, ou mesmo essa pandemia de Covid. Então, eu atendo as pessoas nessas primeiras 24 horas, até normalmente os primeiros 6 meses, que é a primeira fase ainda da resposta. Que mais? Ajudo as estruturas da comunidade ou dos governos a montar estratégias, né? Eu sou psicóloga e sou sanitarista também, então ajudar estratégias, conformar estratégias de gestão de cuidado para grandes coletivos, que às vezes é uma cidade, às vezes é um estado, às vezes é um país, às vezes são vários países ao mesmo tempo, então tudo depende de qual é a demanda. E nesses últimos acho que fazem 12 anos mais ou menos, eu fico aí, migrando então, de um país para o outro, depende do que acontece. Nesses últimos anos, tenho me concentrado um pouco mais na formação, então oferecer possibilidades que outros trabalhadores que ou nunca trabalharam ou que têm interesse de trabalhar consigam entender qual é a dinâmica, né, do desastre ou de uma epidemia. Eu costumo dizer que o grande diferencial de um psicólogo emergencista ou de um profissional que é emergencista, um profissional que trabalha numa pandemia como essa ou num grande desastre, né? Todos esses são o que a gente considera de eventos extremos. Então, quando isso acontece, significa que o desastre não é mais só do outro, né? A emergência não é só do outro, a emergência é do profissional também. E esse é um grande diferencial, porque o profissional precisa cuidar de outros, mas tem que rapidamente aprender a manejar e a reconhecer quais são as suas reações emocionais e como isso interfere no processo de cuidado do outro e também na conformação das equipes. Então, essa é parte do meu trabalho aí nesses últimos mais de 10 anos. Normalmente eu trabalho com a Médicos Sem Fronteiras, mas também trabalho com outras agências da ONU, como a própria Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana, que mais? O PNUD, né? O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Já fiz trabalhos para a Acnur, então depende do que está acontecendo no mundo, normalmente é a estrutura de intervenção ou a instituição que eu trabalho. Neste momento, faço parte da equipe de pesquisadores da Fiocruz, que pensam em estratégias práticas, né, para ajudar, seja as populações, seja os governos, a estruturar, ou seja, conformar estratégias que sejam adequadas para este momento. Então, por isso, agora integrando aí a equipe da Fiocruz, que está montando grandes estratégias aí, seja de formação, como os grandes cursos que a gente está conformando. Hoje a gente tem um curso grande de saúde mental e atenção psicossocial para a Covid-19 especificamente. Só para vocês terem uma ideia, a gente está com 47 mil alunos hoje, né? Muita gente querendo entender como é que funciona isso tudo para trabalhar, para atender mesmo a população como um todo. Muito bacana, Débora. Muito importante também esse trabalho, né? A saúde mental que muitas vezes acaba sendo colocada em segundo plano, né? Tanto como plano de saúde pública, como às vezes a própria população também tem uma certa dificuldade de pensar na saúde mental como algo que faz parte ali do espectro, né, da saúde. É uma das especialidades da medicina é a saúde mental, né? Para você estar bem com as outras coisas, inclusive em meio principalmente agora numa situação como essa, é preciso estar com a saúde mental ali, digamos, em dia. Primeiro, eu queria começar aqui, eu tenho umas perguntas já surgindo aqui bacana. O primeiro tema aqui muito importante, que já a gente vai tratar e eu volto para essa pergunta aqui. Mas eu queria começar, Débora, perguntando quais são, para que as pessoas possam identificar também, né, os sentimentos mais recorrentes. A gente sabe que ansiedade, aí tenho certeza que mesmo quem não sofra com problema, nesse período, acaba experimentando, digamos assim, um pouco de ansiedade. Mas quais são os sentimentos mais recorrentes em situações como essa que a gente está vivendo? Os sentimentos mais recorrentes, normalmente logo na primeira fase, que vai agora, principalmente esses primeiros 3 meses, é a sensação de medo, de confusão, letargia, que é para algumas pessoas está mais difícil, né? Os psicólogos estão dizendo, né? Faça um curso, faça exercícios, mas lembrando que uma das sensações mais recorrentes agora é a letargia, a sensação de dificuldade para entender o que está acontecendo, para começar os trabalhos, para se concentrar no que está fazendo. Que mais? Transtorno de apetite. Algumas pessoas vão querer comer muito, outras não querem comer nada. Isso, todos esses desvios, esses transtornos, os extremos, são considerados normais. Então, este não é uma fase ainda de diagnóstico. A gente ainda não diagnostica nada. Eu costumo dizer que por mais maluco que seja, né? Desde correr pelado na rua é uma reação esperada. Ou seja, né? Essas reações nessa primeira fase, nesses primeiros 3 meses em especial,
toda e qualquer reação é considerada uma reação esperada. E a gente ainda não diagnostica, a gente acompanha e a gente tenta auxiliar. Que mais? Os conflitos, né? A violência e os conflitos, sejam elas conflitos e violências domésticas ou mesmo no processo de trabalho, infelizmente, são características deste início de uma pandemia, características de início de um evento extremo, mas não é por isso que a gente não faz nada. Normalmente, o que acontece? Nessa primeira fase da pandemia, se intensificam ações, reações e sentimentos que já eram comum na rotina, mas que num evento extremo, isso tende a se exacerbar. Então, normalmente, quem nunca foi violento, normalmente não vai ser numa pandemia que será. Mas quem já tinha traços maiores de violência ou que já desenvolvia violência de alguma outra forma, numa pandemia acaba exacerbando essas reações. E por isso Tanto que que também já surgiram diversas campanhas aí relacionadas à violência contra a mulher, né? A violência contra idosos, sim. crianças. Com certeza. Infelizmente, essa é uma das reações esperadas, e é por isso que quando a gente estuda, né, facilita um pouco a gente ir rapidamente a prevenir, ou seja, já tentar, né, ter estratégias aí, campanhas de prevenção, estruturas que abordem, que se aproximem, instituições que comecem a discutir, mas que também abram caminho aí para proteção, ou seja, né, agora é hora de abrir portas e não de fechar. Então, muitas casas das mulheres fechadas, isso não pode acontecer, né? Se a gente está falando que aumenta a violência numa pandemia, a gente não pode só pedir para a mulher denunciar. Tem que também abrir uma possibilidade aí, né? Um Do lugar que ela possa suporte, né? ficar, possa se proteger. Com certeza. Esses sintomas, inclusive hoje eu conversando com uma amiga, ela estava me relatando isso, né? Que ela está num processo de que ela nunca teve um apetite tão grande. Ela disse que já ganhou vários quilos aí nesses últimos tempos de. Ela mora na Bélgica, então lá já está começando a abrir, mas o período de isolamento foi realmente muito crítico, né? Então ela disse que ela estava sentindo um apetite fora do comum, né? Mas quando esses sintomas, Débora, nem todos, a gente tá, como você disse, numa situação de que todo mundo está sentindo mais ou menos as mesmas coisas, né? Mas quando esses sinais devem ser considerados alerta? Ou a gente ainda não pode falar sobre sinais de alerta ainda? Não, a gente pode. Eu costumo dizer que todas essas reações são normais, mas não significa que a gente não faz nada. Pelo contrário, a gente precisa primeiro, né? A gente se conecta com o que a gente está sentindo, reconhece essas reações normais, a gente identifica e pensa o que é possível, quais são as ferramentas, né, que eu posso utilizar. Como é que eu entendo, como é que eu aprendo a usar essas ferramentas? Primeiro, eu paro um pouco, centro e tento entender quem eu era antes da pandemia e que tipo de reações eram comuns, né, em momentos de grande estresse ou que eu estava com muito medo, muito preocupada. São essas ferramentas que eu uso ou que eu usava antes da pandemia, em momentos extremos de grande estresse, de grande sofrimento. São essas ferramentas que eu vou tentar utilizar agora. E é a partir dessas ferramentas que eu vou mitigando, né? Ou seja, que eu vou diminuindo a intensidade dessas reações. Até eu não vou conseguir fazer com que elas desapareçam, porque isso é parte da característica humana. Mas eu vou conseguir mitigar, ou seja, amenizar a tal ponto que elas não se transformem em sintomas e tampouco em um transtorno. Né? Os transtornos, normalmente, eles chegam depois de 3 meses, né? Numa pandemia de grandes proporções como essa, eu, inclusive, sugiro que a gente não diagnostique nem depois de 3 meses, que isso deveria ser em fase de rotina, né? Mas logo depois, 6 meses, talvez até mais tempo ainda, isso dure, porque não é uma pandemia que teve início, meio e fim ainda. A gente ainda está, né, no meio, então a gente ainda não sabe quando é o final. E é por isso que ainda não é possível prever, né, como é que a gente vai... o que vai se transformar isso tudo. Por enquanto são suposições baseadas em outras pesquisas e em outras epidemias, como Ebola, SARS, MERS, né? Todas essas pandemias ou essas epidemias anteriores, elas nos dão alguns parâmetros, alguns indicadores de cuidado. São esses indicadores que a gente está utilizando para metrizar, ou seja, para entender como é que está funcionando aí a Covid-19. E principalmente no contexto onde todo mundo mudou muito o ritmo, né? Tanto quem pôde trabalhar de casa, né? Trabalhar remotamente, como quem continuou indo trabalhar, a dinâmica é outra, né? Você sai com medo, você sai com mais cuidado, você tem medo de se infectar, infectar os outros que ficaram em casa, ou então infectar outras pessoas na rua. Então é uma situação completamente distinta que nossa geração nunca imaginou que iria passar.
né? Como é que funciona a nossa mente nesses momentos, Débora? Eu tenho curiosidade, assim, de psicologicamente falando, né? A gente já teve outras epidemias, outras pandemias, mas não sei se nessa proporção que atingiu tantos países ao mesmo tempo, né? E de uma maneira de um contágio tão grande que um espirro ou você falar perto de uma pessoa, você pode contaminar ou ser contaminado. Como é que a nossa mente funciona nesse momento, né? Porque é muito medo. Então, tudo isso que causa ansiedade, aí você vai sair, você tem medo de infectar outro, se infectar, ou então você tem medo de parentes, pessoas próximas acabarem morrendo por conta do coronavírus. Então, nessa situação aí de muito estresse, como é que funciona a nossa mente? Então, existem alguns parâmetros, né? Lembrando que os seres humanos são díspares, então cada um de nós vai ter intensidade diferente, mas existem alguns padrões que se repetem. Por exemplo, nas primeiras 24 horas, o que a gente espera? Espera que o ser humano entre em estado de alerta. Então, eu acabo de entender, eu acabo de ver que foi decretado, né, a pandemia, que foi lá dia 12 de março. Então, decretou a pandemia, para algumas pessoas foi neste momento que disparou o estado de alerta. Né? O que é o estado de alerta? Então, eu sinto a minha respiração mais ofegante, minha pupila está dilatada, eu tenho uma dificuldade para respirar. E muitas dessas reações, às vezes, até se confundem com reações que as pessoas acham que é Covid, mas na verdade são reações próximas a uma reação de ansiedade que está muito próximo, né? O que a gente acha que pode ser um transtorno ou uma doença. Mas vale dizer que isso é gerado pela nossa sensação, né? O ser humano vive de sensações. Mas isso são aí as primeiras 24 horas. Então, é o que a gente chama, né? O estresse agudo, são os primeiros sinais de alerta. A gente ainda está, né, tentando entender o que aconteceu. Logo depois dessas primeiras 24 horas, ou seja, nas primeiras 72 horas até o fim do primeiro trimestre, que é exatamente o que a gente está passando agora, os padrões esperados são reações de assimilação, que a gente chama, né? Ou então os transtornos de adaptação, que é quando o ser humano está tentando se adaptar, que tudo isso é esperado, só não precisa se desesperar. Agora é hora de entender o que acontece com a gente. Então, muitos de nós ainda estamos, né, com essa sensação, sintomas ou reações de dissociação, que é como parece que a gente está dentro de um filme. Eu devo dizer que é um filme de terror, né? Parece que a gente está dentro de um filme, não parece que isso Total. tudo está acontecendo, né? As pessoas todas de máscara, as ruas vazias, ou as pessoas desesperadas, né, juntando um monte de papel higiênico dentro de um carrinho, outras pessoas brigando, né, para levar carne para casa. Então, tudo isso são reações que a gente chama para muitos de dissociação, ou seja, eu ainda não sei, será que isso é um filme? Será que um dia eu vou acordar amanhã e tudo isso vai ter passado, né, vida normal, vida que segue? Não, ainda não é. Então, a gente, para alguns, vai demorar quase 3 meses para sair dessa fase, né? Que, ok, para alguns isso vai ser preciso. Para outros, não. As pessoas vão lá, começam rápido, querem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Estou aqui cuidando da criança, fazendo uma live ao vivo, digitando um artigo científico e já ligando para as pessoas para saber como é que elas estão do outro lado. Ou seja, essas reações também são reações esperadas, assim como a letargia também. Então, aquele que quer ficar de pijama o dia inteiro e que não tem nem vontade de sair de dentro de casa, ainda não é depressão. A não ser, óbvio, que essa pessoa já tivesse um transtorno antes da pandemia. Então, né, agora é muito comum as pessoas dizerem, fulano tá com ansiedade, ou depois da pandemia desenvolveu depressão. Não, ainda não. Felizmente, ainda não é uma doença. Ainda são reações. Pode se desencadear numa depressão ou num transtorno de ansiedade? Pode, se não fizer nada a partir de agora. A gente tem aí esses primeiros 3 meses para conseguir se adaptar de uma forma saudável. Então, lembrando aí, para quem está aí do outro lado da tela, ainda é possível. É super possível. Então, agora é hora de ajudar outros e poder se ajudar. Porque é assim que a gente faz com que a gente não cronifique, que não vire de fato um transtorno, né? Independente de onde você esteja, né? Se você é a pessoa que começou super produtiva, se você é a pessoa do pijama, ou se você é a pessoa que está pensando ainda está tentando processar, mesmo no nosso caso aqui, né? Quase 3 meses. Já é uma situação completamente nova, principalmente para nós brasileiros, né? Pessoas de outros países já vivenciaram coisas semelhantes, né? Em outros momentos. Acredito que a situação mais crítica que a gente teve foi uma questão mais epidêmica ou endêmica, né? Como, por exemplo, a dengue, a zika, que inclusive a Fiocruz também sempre trabalhou na linha de frente dessas situações também com vacinas, com pesquisas, né?
E, Débora, e dentro desse espectro, né, como você trabalhar isso tudo, né, essa questão psicológica, independente de qual pessoa dessas três que você, ah, digamos, compartimentou, independente de qual você seja, como você começa a trabalhar hoje? Tipo, você pensa, eu não quero ser essa pessoa que vai desenvolver nenhum problema mais difícil depois da pandemia, né? Como você trabalha hoje esse seu psicológico para que ele saia disso tudo ok? Claro que ninguém vai sair de boa, normal, vida que segue, coisa boa, né? Todo mundo vai ter algum impacto isso. Mas como você sair de uma maneira mais suave, digamos assim? Bom, este é o momento de olhar para dentro, né? Já que a Covid, de alguma forma, ela nos pede, né? Ou ela nos demanda. Lembrando que nem todo mundo tem casa, mas se vocês estão assistindo essa live ao vivo, provavelmente você aí do outro lado você tem uma casa, né? E tem possibilidade de promover o autocuidado. Então é bem para você mesmo, né? Aproveita aí que está em casa e olha para dentro. Vê quem você era antes da pandemia e aí pense, você gostava daquilo que você era antes da pandemia? Pronto, né? Não precisa me responder que é ao vivo. Agora pensa quem você é hoje, né, na pandemia. O que que você faz com o sujeito que você era, né? Você quer cultivar essas reações que você tinha, os sentimentos que você tinha, as sensações que você tinha. É a partir desse diagnóstico que você mesmo faz que você vai identificar se você vai ter mais ou menos ferramentas para conseguir seguir em frente. Então vamos lá. Identificou aí quem você é, né? Tava gostando do que você tinha? Tá bem, mantém, né? Que tipo de atividade você tinha antes? Era alguma atividade para a cabeça? Era alguma atividade para o corpo? Era alguma atividade para o coração? Eu costumo sugerir pelo menos esses três, porque quando a gente trabalha em grandes situações extremas, a gente percebe que a gente precisa alinhar, né? Aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente, ou seja, tranquilizar o nosso pensamento, mas ao mesmo tempo ter uma sensação de pertença e também de que nós estamos, né, agregando algo enquanto ser humano. Então, se você tem vontade de fazer um curso, se você tem vontade de ler algum livro que você já fazia um tempo que você queria ler, este é um momento, né? Que aí você começa a ter uma sensação de que você está no controle. Por que os psicólogos dizem tanto, né? A importância de fazer exercício físico, de ter uma rotina, não passar o dia inteiro de pijama. Não existe uma receita de bolo. Mas essa receita que a gente dá, ou seja, esses indicadores que a gente oferece, são indicadores que começam a dar para o ser humano uma sensação de controle. O ser humano é um bichinho estranho, né? Ele tem agenda, a gente tem uma agenda de um ano, né? Vou juntar dinheiro para daqui a 5 anos fazer uma viagem inesquecível. Por quê? Porque o ser humano tem uma sensação que ele controla, né? A agenda, esse pedaço de papel, ou mesmo a agenda do celular, é algo que nos dá uma sensação de controle. Só que quando vem uma pandemia, a pandemia mostra pra gente que aquilo que a gente achava que tinha era algo criado na nossa cabeça. Então agora a gente cria uma outra forma de ter de novo uma sensação de controle. Esses exercícios que a gente faz diariamente, esses cursos que a gente sugere as pessoas fazerem, esses livros que as pessoas leem cada dia, né, uns capítulos daquele livro, é pra gente ter uma sensação de que a gente está no controle de novo. Tudo isso é uma sensação. Mas lembrando que a vida que a gente tinha antes da pandemia também era uma sensação. E antes era ok, só que agora é evidente, a pandemia lá bate na nossa cara e nos sacode, tipo, acorda, sabe? Acorda pra vida, você já não tinha esse controle. Só que agora você inventa de novo outras formas de ter essa sensação. Por que a gente fala do coração? Tem um exercício aí pro coração, o que significa? Significa que o ser humano precisa de uma sensação de pertença, uma sensação de que ele faz parte. Seja de um grupo, seja de uma família, seja de uma comunidade, ou seja, ele precisa se sentir mais forte quando ele está num grupo maior. Então, quando eu fico lá nas redes sociais escrevendo para as pessoas, eu ligo para alguém, faço uma live, faço uma videoconferência, coloco todo mundo junto, eu começo a ter uma sensação de que eu não estou sozinha. E por mais esquisito que sejam minhas reações, as minhas sensações, eu sempre vou achar pessoas que se assemelham comigo. Isso me dá uma sensação de pertença. E essa sensação de pertença se transforma em uma sensação de conforto. E esse conforto me ajuda em termos psíquicos, o que me dá também mais imunidade para poder seguir em frente. O que mais? Então, a cabeça, né? E um exercício físico para eu ter a sensação de que o meu corpo, eu controlo também o meu corpo. E muitas vezes meu corpo vai ficar meio descontrolado. Algumas pessoas devem tremer, outras pessoas não conseguem dormir, uma insônia desesperadora. Outros com uma sensação de que o corpo tá doendo, porque a musculatura tá toda contraída, que é o medo, né? Essa sensação de que eu não consigo fazer frente a isso tudo. Tá bem, vai com calma, sabe? Faz os exercícios de acordo com aquilo que você sente que agora é o seu momento.
Talvez para mim, que já vivo de um desastre para o outro, é meio automático. Então, começou uma pandemia, começou uma epidemia, começou um desastre, o meu corpo automaticamente ele vai entrando num ritmo que ele já conhece. Mas, gente, eu tô há mais de 10 anos só fazendo isso. Então, tipo, meu corpo tem um comportamento aprendido. O de vocês, ou quem aí nunca passou por alguma pandemia, algum evento extremo, logo, logo ele começa a entrar. Porque aí também vem a beleza da plasticidade humana, né? A gente fica dizendo que vai estar todo mundo traumatizado, né? Que todo mundo com estresse pós-traumático, que não sabe como a gente vai sobreviver depois de uma pandemia. E eu posso dizer para vocês que, por pior que seja tudo que a gente passa, e olha, eu tenho vivenciado, né, desastres como o do Haiti, que as pessoas do dia para noite perdem toda a rede socioafetiva, perdem o trabalho, perdem sua casa, perdem Os tudo membros, né? da família, tudo, e os membros do próprio corpo. E posso dizer que as pessoas reinventam formas de viver, o que não significa que todas vão ser perfeitas, toda a vida vai ser maravilhosa. Para algumas a vida pode ser inclusive até melhor depois de uma pandemia, para outras não. Então não dá para generalizar achando que todo mundo vai sair traumatizado ou que todo mundo vai sair feliz da vida, não. Cada um de nós vai sair de um jeito, mas o jeito que a gente sair vai depender do que a gente faz agora. E aí uma garantia eu posso dar para vocês, que esses primeiros 3 meses fazem muita diferença. Então agora é a hora de olhar para dentro e ver aí como é que você se cuida e como você ajuda aí a cuidar de um coletivo maior. Muito bacana, Débora. E inclusive tu já respondeu uma pergunta que eu vendo alguns vídeos teus, né, na internet, e aí falando um pouco sobre o teu trabalho nesses desastres, né? Aí tinha um vídeo específico do Haiti que tu estava falando sobre uma pessoa que tu cuidou dessa pessoa, né? E a pessoa tu chegou lá 24, se eu não me engano, foi no Haiti, tu chegou lá exatamente 24 horas após o desastre ter acontecido, e a pessoa tinha amputado os dois braços, né? E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi justamente isso. Meu Deus, como é que a Débora sai disso depois? Né? Como é que ela consegue lidar com tudo isso? E aí estava mostrando um pouco sobre o contexto do desastre, né? Como é que é o hospital de campanha quando acontece um tsunami, enfim, um terremoto, qualquer coisa do tipo. E é algo bem pesado, né? E a primeira coisa que veio na minha cabeça é como é que a Débora sai depois que ela chega, acabou o trabalho, ela volta para casa e consegue dormir depois de tudo isso, né? Mas aí Bento falou da plasticidade humana, né? A gente conseguir ressignificar também é importante, né? Nesses momentos, Débora. E isso é um ponto, e eu vou aproveitar aqui, se você que está aí do outro lado for um profissional de saúde, você deve estar ouvindo várias pessoas falando, né? Os profissionais de saúde vão ter muita dificuldade de se recuperar, os profissionais de saúde vão ter estresse pós-traumático. Eu posso dizer que, felizmente, não. Vai depender muito de cada um, como vai levar e como a comunidade, como o entorno, como a nossa população vai encarar o cuidado aos profissionais de saúde, né? Eu lembro que quando eu voltei dos primeiros desastres, agora estou tentando me lembrar, foi em 2008, assim, meu primeiro desastre foi durante os ciclones, né, que afetaram a Baía de Gonaíves, no Haiti. E eu lembro que quando eu retornei para casa, todo mundo foi me visitar, achando que eu ia estar super traumatizada, muito mal, né, porque muitas pessoas morreram, muitas pessoas soterradas. E eu voltei muito feliz, não porque eu estava voltando de um desastre que eu gosto de tragédia, eu voltei muito feliz por saber que aquilo que eu sabia fazer, que aquele diploma que eu tinha, que a capacidade que eu tive de me formar durante todos aqueles anos era útil para um grande número de pessoas num curto espaço de tempo. Então, para mim, aquilo era reconfortante. Isso tudo é para dizer que não é a pandemia em si que vai fazer a diferença, mas o olhar do profissional que está e a capacidade das pessoas do entorno de reforçar esse olhar, né? De aquilo que a pessoa sabe fazer, aquilo que ela consegue oferecer de melhor com o seu trabalho. Você não precisa ser um profissional de saúde para cuidar de muita gente. Basta saber o que você sabe fazer, né? Qual é a sua missão aí neste mundo? Qual é o seu trabalho? E aí pensa, a partir daquilo que você sabe fazer e aquilo que você gosta de fazer, como você pode fazer a diferença nessa estrutura agora da pandemia? Cada um de nós pode fazer de um jeito, né? Inclusive ficando em casa já é um grande jeito, mas mesmo Já é uma dentro de grande ajuda. casa já é uma grande ajuda. E mesmo dentro de casa, você pode cuidar de muita gente, né? Não à toa que a tecnologia nos dá aí essas possibilidades. E aí muita gente reclamando, né? Ah, é muito difícil ficar em casa. Gente, pensa você, né? Eu trabalhei na República Democrática do Congo numa epidemia de ebola. Aquelas pessoas lá, elas não têm água encanada, elas não têm sabão, né? Elas não têm esgoto, elas não têm sanitário, nem dentro de casa, nem fossa do lado de fora. Essas pessoas não têm papel higiênico.
mas elas também não têm rádio, elas não têm TV, elas não têm internet, elas não têm Facebook, elas não têm Instagram. E posso dizer, essas pessoas ficavam em casa, sabe? Respeitando a capacidade de cuidar de outras pessoas na comunidade. Se eles conseguem fazer isso, né, em lugares de difícil acesso, por que a gente não consegue se a gente está ali com uma cama fofinha, confortável, janela para fechar? Nem chove dentro da maior parte das nossas casas, né? Então, vamos lá, sabe? Vamos pensar aí o que é possível fazer. E lembrando que as pesquisas têm mostrado, e aí não é só a Débora falando, né? As pesquisas têm mostrado que as pessoas que têm essa sensação de pertença a um coletivo maior, uma sensação de que elas gostariam de cuidar e que elas podem cuidar de outros, essas pessoas têm inclusive uma imunidade diferenciada para combate à Covid. Então, lembrando aí que a solidariedade e a sensação de pertença, elas ajudam e muito a gente a enfrentar agora este momento de pandemia. Nossa, que bacana, né? E aí é importante também lembrar, pegando o gancho de você falando dos profissionais de saúde, né? Da importância de no pós, né? A gente lembrar de todos esses profissionais que estão trabalhando na linha de frente, extremamente importantes, estão lá dando a sua própria vida, dando o seu tempo, para cuidar de outras pessoas, né? Que eu estava, inclusive, teve uma entrevista, teve uma matéria especial da BBC, onde eles entrevistaram médicos italianos, porque um desses enfermeiros, ele decidiu fotografar um pouco a rotina a partir do rosto deles, né? Dos profissionais, aquelas fotos que inclusive viralizaram, né? Tipo, os rostos marcados pelas máscaras, o cansaço. Mas o que ele estava falando era meio que uma denúncia, digamos assim, porque lá, como o surto já eles já passaram do surto, né? Eles já estão numa outra fase. Então, o relato que ele e outros profissionais da saúde estavam dando era de que eles estavam se sentindo abandonados, porque no primeiro momento da pandemia eles foram considerados heróis, né? Principalmente os enfermeiros também. E aí o relato de alguns enfermeiros era falando justamente isso, que agora eles voltaram a ser pessoas insignificantes que cuidam de velhos, né? Eles estavam meio que se sentindo inúteis, mas dentro desse contexto eles estavam falando também sobre como fica esse psicológico desses profissionais, né? Que estavam trabalhando na linha de frente, que durante a pandemia, onde eles estavam com sangue quente, trabalhando sob o estresse, eles não sentiam tanto, mas que quando esse pico do estresse passou, eles começaram a sentir outras coisas, eles passaram a não saber mais o que eles vão fazer ou quem são, se o trabalho deles continua sendo importante. E todos eles relataram a mesma situação de que estavam sentindo falta. Em algum momento eles foram extremamente importantes, mas depois que passou, as pessoas parecem que esqueceram da importância dos enfermeiros, dos médicos, enfim, né? Como é que fica também esse psicológico? Eu queria que você explicasse um pouco sobre esse conceito, né? Se tiver alguém da área da saúde que depois venha assistir ou que esteja acompanhando, dessa situação, né? Você está ali sob o estresse, trabalhando e sabendo que está salvando vidas, e essa situação que esses médicos, pelo menos italianos, estão fazendo um recorte dessa pesquisa com esses profissionais italianos que eu tinha visto, né? Que eles falaram que é como se depois eles não sabem meio como lidar com a situação, ou se ainda são importantes, ou se alguns, inclusive, não têm mais vontade de ir pro médico, porque eles relataram que era como se eles fossem heróis de guerra, só que a diferença é que o herói de guerra, quando volta da guerra, ele se aposenta, ele não precisa mais encarar o fronte de batalha, né? E os médicos não, eles meio que venceram uma guerra, mas que o próximo plantão de 12 horas tá logo ali esperando, né, por eles. Isso, esse é um ponto importante, assim, primeiro eu vou explicar um ponto que várias pessoas têm me perguntado, né? Mas por que várias hotlines aí para poder ser atendido, né? E os profissionais, por que eles não buscam, né? Os profissionais que estão na linha de frente, por que não estão buscando aí? Os psicólogos estão oferecendo ajuda, que estão abrindo os consultórios, às vezes, gratuitamente, ou mesmo as clínicas, né? Lembrando que quando a gente está numa linha de frente, a gente precisa dos nossos mecanismos de alerta e de defesa acionados para conseguir trabalhar, o que faz com que boa parte do nosso sentimento precisa ficar bloqueado ou pelo menos amenizado, amortizado, para que a gente consiga encarar a linha de frente
sem o contato com o sentimento. Por quê? O contato com o sentimento nos deixa um pouco mais lento. E não significa que isso é ruim, mas quando a gente está na linha de frente, a gente tem que cuidar de um grande número de pessoas, a gente precisa lidar com, entre aspas, o nosso piloto automático, que é o que nos dá a possibilidade de rapidamente de cuidar um monte de gente sem ficar conectado com o nosso medo individual, sem conectar com a nossa frustração ou com o nosso receio individual. E é isso que faz com que a gente consiga ir para a linha de frente. Então, se essas pessoas passarem o tempo todo, né, conectadas com todos os seus medos, provavelmente essas pessoas vão paralisar e não vão conseguir ir para a linha de frente. É por isso que os profissionais, neste momento, ainda buscam pouco. Mas depois do terceiro mês é um pouco diferente. A ideia é que essas pessoas já comecem a buscar um pouco mais, porque começa a estabilizar, assim esperamos, né? Estabilizaria mais o número de casos, o que faz com que as pessoas tenham mais tempo, inclusive, para se conectar aí com os seus sentimentos. Então, quando elas voltam, ou seja, quando termina essa pandemia, aí é o tempo desses profissionais da linha de frente pararem aí sim para se conectar com seus fantasmas, os seus medos, suas frustrações, e alguns acabam desencadeando reações muito similares com o da população em geral neste primeiro mês ou nesses primeiros 3 meses. Mas É eles porque só é vão como se se... eles fossem um pouco mais tardios, né? Já que eles estavam trabalhando numa situação e a gente estava maturando tudo isso, né? E eles não puderam. E aí é como se eles Sim. tivessem que maturar tudo isso no pós, não é isso? Essa oportunidade que a gente tem hoje de ficar em casa, né? Eles não têm, porque eles precisam ir para a linha de frente. Então, se eles ficarem conectados, né, com os seus medos, os seus receios, provavelmente eles também não vão querer sair de casa, vão querer ficar se protegendo. Porque esse é um mecanismo de defesa humano. O mecanismo de proteção, o medo, é um dos mecanismos que nos ajudam a nos proteger. Só que esses profissionais precisam garantir a sua biossegurança, ou seja, usar os equipamentos necessários, estar conectados aí com todos os protocolos de ajuda, mas, se eles estiverem completamente conectados com os seus medos e frustrações e os seus receios, provavelmente eles não vão seguir. Então, depois aí de 3 meses, provavelmente vai aumentar o número de pessoas que vão buscar ajuda. Mas lembrando que não significa que todos esses profissionais ou vão ficar traumatizados ou vão ter algum transtorno, não. Pelo contrário, o que vai acontecer dali para frente, no fim, né, ou pelo menos no encaminhamento dessa pandemia, vai depender de como a gente suporta ou como a gente cuida dessas pessoas no pós. Então, as mensagens da mídia, o que for divulgado, as imagens que forem divulgadas, as mensagens de apoio, a rede de solidariedade que se forma, se ela for de fato forte, se ela for de fato permanente, isso faz com que talvez a gente nem tenha nem perto das estimativas que estão sendo pensadas. E aí já dou um exemplo, né? Tem uma pesquisa bem recente, agora de janeiro, que ela mostra um evento extremo nos Estados Unidos, numa localidade onde o número de suicídios era muito alto. Eu não sei se você sabe, mas depois de eventos extremos, depois do primeiro mês, a gente espera que o número de suicídios aumentem, né? Então foi feita uma pesquisa para saber se aumentava mesmo naquela população. Só que como era uma população que já tinha um número alto de suicídios, eles começaram a fazer grandes campanhas de cuidado, de autocuidado, de solidariedade, de pertença na comunidade. E perceberam que o índice de suicídio não só estabilizou, como ele começou a diminuir rapidamente. Porque eles perceberam que a capacidade da população se sentir cuidada era muito maior. E das pessoas falarem sobre seus sentimentos, falarem sobre as suas dificuldades e de se proporem a cuidar um dos outros. Isso fez com que o número de suicídios baixou e é já um grande indicador para a gente, né? Que é, se a gente conseguir agora, né, estabelecer essa rede de afeto, essa rede de solidariedade, provavelmente a gente vai ter talvez uma sociedade ainda melhor do que a gente tinha antes. Mas isso, obviamente, não vai ser mágica. Isso vai depender do que a gente vai fazendo agora, enquanto a pandemia ainda está em curso, né? Muita gente, inclusive, fala isso, né? Que a gente vai sair muito melhor do que a gente entrou, né? Inclusive, já tiveram relatos, digamos assim, né? Pessoas falando coisas polêmicas, né? Tipo, ainda bem que surgiu essa pandemia, porque aí as pessoas... Aí não é bem por aí, né? Tanto é que isso só vai acontecer, a gente só vai sair dessa minimamente afetado com tudo isso, se todo mundo tiver esse sentimento de cooperação, não é isso, Débora? Isso, por isso que não, eu costumo dizer que a psicologia nos traz umas levezas aí, né? Quando eu digo que não é o evento em si que nos transforma, mas a nossa capacidade de olhar e de sentir esse evento. É isso que vai nos transformar.
Então, pode acontecer milhares de coisas na minha vida, mas se eu não estiver disposta, né, a olhar para dentro, a ressignificar, a reconfigurar e de alguma forma seguir em frente, de uma forma compartilhada, de uma forma mais solidária, provavelmente pouco eu vou ter aprendido. Então, por isso que a quarentena nos dá essa possibilidade para quem consegue agora ficar em casa, de olhar para quem eu era antes dessa pandemia e o que eu estou fazendo agora. Então, não é só olhar e ficar ali deitado, né, imaginando, não. É de pensar o que é possível fazer no agora, né? Porque para existir futuro, a gente precisa pensar no agora. O que eu estou fazendo no presente? E é por isso que boa parte das estratégias dos psicólogos estão voltadas ou fazendo estão tentando fazer com que as pessoas tragam o pensamento para o presente. Por quê? Quando eu disparo uma reação de ansiedade que pode desencadear um transtorno, é quando eu estou lá pensando no futuro. E se eu desenvolver a Covid? E se eu for internado? E se eu for entubar? Esse aí, se, ele não ajuda. O que eu vou precisar fazer é pensar no agora, né? De onde eu venho, o que está acontecendo hoje e o que eu posso fazer, né? O que de fato eu tenho como ferramenta? Quais são as minhas ferramentas? E lembrando que eu não preciso ser médica, eu não preciso ser anestesista, eu não preciso ser psicóloga para fazer grande diferença numa pandemia dessas proporções. Então, cada um de nós vai ter que agora olhar para dentro e pensar o que eu consigo fazer e o que eu me proponho, desde que não seja uma coisa sofrida, né? Senão é o momento de se chicotear, não. Esse é o momento de levar isso com uma leveza maior. Inclusive, você ser um canal de escuta, né? Você já tá fazendo uma diferença. Tipo, algum amigo, algum conhecido te liga e aí relata que tá passando por alguma situação, porque a fala, ela é curativa, né? Então, já passei pelas duas situações de, tipo, sentindo alguma angústia, não, assim, na vida inteira, né? Sentindo alguma angústia, você senta para conversar comigo, aquela angústia parece, você conversou, você colocou para fora, você projetou, digamos assim, o que você está sentindo, falando para outra pessoa, aquilo ali já é é a terapia, inclusive, né? É justamente isso, é você falar. Você ser, inclusive, esse contato de quando você sentir que alguém está precisando, você ser essa escuta, você já está sendo esse agente ativo, digamos assim, né? Você não é médico, você não é psicólogo, mas você está ali trabalhando e ajudando uma outra pessoa também nesse momento tão difícil para todo mundo. Sim, com certeza. E esse é o nosso momento, né? Esse é um tipo de pandemia que também dá essa tranquilidade para outras pessoas no sentido de que todo mundo tem algo a fazer. Não é algo de que eu fico ali trancafiado e não faço nada. Não, eu tenho de fato algo a fazer. Inclusive ficando em casa. Já é uma grande coisa que você faz. E esse já é um ato que não é um ato passivo, é um ato bem ativo, né? Pessoa que decide ficar em casa e consegue entender que esse é o nosso primeiro grande ato aí de solidariedade e de autocuidado, mas também de cuidado a um coletivo maior. Então, esse é o primeiro ponto, né, de poder pensar. Segundo, lembrando que tem muitas estruturas que já foram conformadas de ajuda, né? Então, para as pessoas que sentem que de alguma forma precisam de um cuidado diferente, já tem várias criações, inclusive das próprias estruturas governamentais. Vou dar um exemplo. Aqui no DF, né, começou essa semana as estratégias de atendimento online, né? Qualquer pessoa da população pode ligar, né, o número 160, digitar lá 5, vai ter um psicólogo lá do outro lado que ele vai conseguir ouvir e encaminhar dentro das bases de cuidado que são esperadas agora, que é o PCP, né? São os primeiros cuidados psicológicos. Eu sei que aí no Ceará também já tem, né, uma hotline que as pessoas podem ligar. Que mais? Manaus tem, Rio de Janeiro tem, Rio Grande do Sul tem, ou seja, várias estruturas podem ser atendidas. Então você também não precisa nem sair de casa. E para quem está pensando, né, mas psicólogo é caro, né? Psiquiatra é caro, tá bem. A boa nova é que agora tem várias estruturas completamente gratuitas que vocês podem ligar, inclusive sem sair de casa, né? Para quem sente que é importante ter uma pessoa aí para conversar, para quem sente que de alguma forma é importante compartilhar o que está sentindo. Lembrando que quando a gente consegue colocar em palavras, quando a gente consegue escrever ou mesmo falar o que a gente está sentindo, a gente já está na metade do caminho, que a gente já conseguiu identificar que reações são essas, já conseguiu colocar isso em palavras, ou seja, já passou pela estrutura cognitiva e já conseguiu dizer. Então a gente já está na metade do caminho. Agora vai precisar pensar como encaminha essa estratégia, né? Muito bacana.
Débora, a gente até agora está falando muito sobre nós, os adultos, né? Como é que a gente lida, a gente que já tem uma bagagem de medos, né? De outras situações, enfim, a gente já tem uma experiência, digamos assim. Mas como as crianças, né? Como o psicológico das crianças reagem nesses momentos, né? Principalmente agora que já as crianças já estão sem ir para a escola, não só sem ir para a escola, mas sem o convívio social, que é tão importante para a construção, né, do ser, né? Você ter essa troca. Como é que fica esse psicológico das crianças durante esse período? Sim, isso é bem importante, né? As crianças precisam de um cuidado diferenciado porque elas não têm a mesma facilidade que o adulto de colocar isso em palavras, né? Ou então de escrever, né? Por quê? Porque elas ainda estão em fase de amadurecer cognitivamente, inclusive entender o que elas estão sentindo não é claro para elas. O que a gente espera de reações das crianças, né? A gente espera que a boa parte das crianças tenha alguns comportamentos de regressão. Então, falando aí de criança pequena, às vezes uma criança que não usava mais fralda vai voltar a usar. Às vezes uma criança que não chupava mais o dedo ou a chupeta vai voltar. Às vezes a criança vai voltar a fazer xixi na cama, vai ter birras mais frequentes. Por que a gente espera que essa criança tenha algumas regressões de comportamento? Porque a criança tende a regredir aquelas fases que ela se sentiu mais cuidada, mais confortada. E é aí que ela vai regredir. Então, se ela sentir que o dedo confortava ela, ela vai regredir até aquele momento onde ela sente que ele tem um conforto. Se ela achava que quando ela chorava ou que ela esperneava, algum adulto vinha para acolher ela, para cuidar, normalmente é essa a reação que ela vai ter, porque ela vai usar as ferramentas, essas ferramentas que eu estou sugerindo vocês a identificarem o que usavam antes da pandemia, é o que a criança, mesmo inconscientemente, rapidamente ela vai fazer. Ela vai voltar lá naquelas ferramentas, faz uma ponte com aquilo que ela tinha, para conseguir agora ter de novo essa sensação de conforto, né, ou de tranquilidade. Então, essas reações são normais, são esperadas, mas a gente vai precisar estender um pouco mais o cuidado com essas crianças. Então, a melhor forma de cuidar da criança, primeiro, é o adulto compreender as suas próprias reações, depois conseguir entender que aquelas reações não é uma afronta, não é birra, não é raiva que a criança está expressando. A criança está expressando do jeito dela, que ela está com medo, que ela não está entendendo direito o que está acontecendo. É mais ou menos como se ela dissesse, olha, eu não estou entendendo, mas eu estou fazendo alguma coisa. E o fazer dela pode ser chupar o dedo, pode ser fazer xixi nas calças, pode ser, sei lá, conflito com outras crianças. Isso tudo é esperado. Então aí a dica fica, né? O adulto cuida de si mesmo, olha para si, vê quais são as reações que está sentindo, vê se a criança está com reações similares, mas se expressando como uma criança expressaria, e pensa como você consegue, né, explicar para essa criança de um jeito simples, de um jeito leve e sem mentiras. Não inventa nada. Por quê? Porque a criança consegue entender do jeito dela. Então, quando ela escuta ali no jornal que tantas pessoas morreram, as pessoas morreram mesmo. E é triste. E a gente pode falar sobre isso com as crianças, né? Dizendo, olha, né, essa é uma doença, né? Ou essa é uma. Por isso que a gente tem que se cuidar, por isso que tem que lavar a mão, é por isso que a gente usa álcool gel, é por isso que a gente não tá saindo da rua, por isso que a gente usa máscara, mas que a gente tá fazendo tudo aqui dentro de casa para se cuidar. E de explicar várias vezes. A gente tá junto, né? Eu sou adulto, tô aqui para cuidar de você, dar um abraço, dar um beijo. A mamãe nunca vai deixar você, a gente vai ficar junto. Ou, né, se tá em casa com toda a família, diz quem tá dentro de casa. Que a criança vai fazendo, né? E se meu pai morrer? Se a minha mãe morrer? Eu vou ficar com quem? A criança vai fazendo essa linha toda de raciocínio. Então, vai deixando ela mais tranquila nesse sentido. E quanto mais tempo conseguir passar presencialmente junto com a criança, é mais uma oportunidade dela sentir que ela não tá sozinha. Então, não adianta só dizer que ela não tá sozinha e desaparecer, né? Tem que dizer que ela não tá sozinha, mas ficar ali, brinca com ela, que é assim que ela entende o mundo. E provavelmente ela vai brincar muito, né? Que as bonecas estão de máscara, que as bonecas vão ser entubadas, as bonecas morreram, todo mundo morre de uma hora para outra nas brincadeiras. Tá bem, é o jeito dela de dizer, eu tô entendendo o que tá acontecendo e é assim que eu tô cuidando do meu mundo. Muito bacana. E uma outra situação que a gente tem vivido bastante, né? Muitas pessoas, nem todas tiveram esse privilégio, porque é um privilégio você poder trabalhar de casa, né? Então, muitas pessoas estão trabalhando remotamente, o home office, né? Essa situação de você trabalhar em casa, porque você trabalhar em casa, você tem outras milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Você tem a cozinha, você tem o filho ou os filhos, você tem o próprio trabalho, enfim, é uma série de coisas que se somam dentro de um ambiente de trabalho possível dentro de casa, né? Essa questão do home office, né, psicologicamente falando,
É uma situação de ajuda? É uma situação de estresse? Como é que a gente equilibra, digamos assim, esses dois lados do home office? Camila, acho que muito mais, né? Se é ou não home office, muito mais o que que é para cada um, né? Para alguns é libertador. Poxa, eu posso trabalhar de pijama, pelo menos daqui para baixo, né? Daqui para cima eu posso estar arrumadinha, uma maquiagem ótima e tô aqui de pantufas, né? E de pijama. Para uns vai ser libertador. Para outros vai ser desesperador saber que enquanto a gente está aqui fazendo uma live, tem uma criança batendo na porta, tem alguém tocando a campainha, tem alguém pedindo Tentando fazer ajuda. uma videochamada, como aconteceu várias vezes aqui. Sim, para cada um de nós vai ser de uma forma. Então não existe aí um pacotão, né? O que dá para inferir aqui, o que dá para lembrar é que para muitos de nós esse trabalho vai ser muito mais intenso, porque os limites de tempo, né? Aquele limitador do espaço, que é quando eu chego, o horário que eu pego meu ônibus, o horário que eu entro no meu carro, o horário que eu entro no trabalho, eles acabam perdendo um pouco os limites. Então, às vezes eu trabalho muito mais porque eu tô em casa e eu penso, ah, mas é só mais uma reunião, é só mais uma live, é só mais um documento que eu vou enviar e quando eu Vai vejo são só 10 da acumulando. noite. Exato. Então, normalmente esse é um tensionador. Então, agora cada um tem que olhar para sua estrutura. Débora, outra coisa aqui, porque eu percebi agora que nossa conversa está bem ótima e que a gente, daqui a pouco, o Instagram termina na nossa, desliga a live na nossa cara. Mas tem um tema muito importante que, inclusive, já tinha rolado uma pergunta aqui, vou rolar aqui para baixo ver se eu encontro ela, que é a pergunta da Henriette, tomara que a Henriette ainda esteja aí. A gente já tem ideia das consequências emocionais para pessoas que não puderam se despedir de seus familiares e amigos? Se a gente tem o quê? Uma A gente estratégia? tem ideia das consequências emocionais, né? Porque muita gente está vivendo o luto, muita gente não, todo mundo que está vivenciando o luto é de uma maneira completamente diferente, né? Você vivencia sozinho praticamente. A gente já tem ideia das consequências disso? A gente tem alguns indicadores de outras epidemias, mas lembrando que essa pandemia, nessas proporções, nessa estrutura de mundo que a gente teve, isso ainda não aconteceu. Então, isso a gente só vai saber depois que de fato acontecer. O que que a gente precisa ficar atento, né? Primeiro, lembrando que isso vai acontecer com muitas pessoas, o que vai dando também essa sensação de pertence, né? Infelizmente, isso vai acontecer com muitas famílias num curto espaço de tempo, o que faz também com que a gente acabe se identificando no olhar do outro. Mas o que a gente chama de luto complicado, ou luto complexo? É aquele luto onde eu não vi o corpo, eu não pude acompanhar o ritual. Por quê? Porque para os humanos é muito importante os rituais. Cada cultura tem a sua. Mas desenvolver os rituais é o que vai me ajudando a elaborar o acontecido. Então eu consegui, né, fazer a limpeza do corpo, colocar uma roupa, colocar em um caixão, ver o número de pessoas que apareceram no velório. Tudo isso são indicadores para a nossa cultura de amor, de afeto, de carinho, de cuidado. É o lugar onde a gente usa para falar do que aconteceu na vida, as lembranças que a gente tinha, a gente compartilha. E agora a gente vai ter que reinventar isso. Como a gente vai reinventar, ou como a gente já está reinventando, é que vai dizer se isso vai ser traumático ou se isso vai ser de uma forma, vai ser lidado de uma forma mais amena. Então, ó, se a gente conseguir utilizar as tecnologias agora ou a criatividade para reinventar os rituais, provavelmente a gente vai ter o luto mitigado, né? O luto mais ameno. Se a gente não conseguir utilizar os rituais ou a gente ficar bloqueado achando que nada é possível fazer neste processo de luto, provavelmente a gente vai acionar aí o que a gente está chamando de luto complicado, ou que antigamente se chamava de luto patológico, né? Que é aquele luto que demora, às vezes demora meses, às vezes demora anos, e às vezes a pessoa nunca consegue se recuperar. Então, agora é o momento de a gente se unir, mesmo como comunidade. Então, se não pode ir fisicamente num velório, como é que eu posso montar um velório virtual, né? Inclusive aí com uma videoconferência, acompanhar o ritual, colocar flores, escrever, né? O livro de memórias, como se escreve lá, né? Nos velórios. Normalmente tem os livros que a gente pode escrever ou deixar uma mensagem para a família. Agora a gente pode fazer isso também virtual. A gente pode enviar fotos, pode enviar mensagens. Tem umas imagens bonitas de velórios que têm sido feitos ou rituais que têm sido feitos dos carros todos passando na frente do cemitério, sabe? Acendendo as luzes, sabe? Fazendo a sua reverência, deixando a sua mensagem. Então as pessoas fazem suas carreatas, as pessoas podem falar, as pessoas podem fazer as videoconferências, como eu falei. O mais importante agora é pensar
quais são os rituais que me dão de fato a sensação de que eu não estou sozinho nessa estrutura e que eu posso compartilhar minha dor com outras pessoas que afetivamente estão ligadas comigo, né? É muito importante, né? Nós temos exatamente 27 segundos para terminar esta live. Queria então agradecer muitíssimo, Débora, muitíssimo obrigada por essa oportunidade de a gente fazer essa troca, viu? Obrigada a você, Camila. Desejo um ótimo fim de tarde aí para todos vocês. E eu espero que a gente possa passar literalmente juntos aí e confortando aí um ao outro no momento que for mais difícil ou que for mais duro para cada um. Tchau.